Cada escolha que você faz não elimina as outras possibilidades. Ela as materializa em realidades paralelas, onde outras versões suas vivem as consequências das decisões que você não tomou. Neste exato momento, milhares de você estão vivendo vidas completamente diferentes. E existe um mecanismo pelo qual todos vocês se observam, se influenciam e trocam informações através das barreiras da realidade. O físico Hugh Everett III, da Universidade de Princeton, demonstrou matematicamente em 1957 que cada medição quântica não colapsa possibilidades em uma única realidade. Ela cria ramificações onde todas as possibilidades acontecem simultaneamente. Sua teoria dos muitos mundos, publicada na Reviews of Modern Physics, provou que o universo se divide constantemente em cada ponto de decisão quântica. E decisões humanas são fundamentalmente eventos quânticos no cérebro. Isso significa que quando você escolheu sua profissão, outra versão sua escolheu a carreira oposta. Quando você disse sim para aquele relacionamento, outra versão disse não. Todas essas versões existem agora, vivendo as consequências reais de escolhas que você considera apenas possibilidades não realizadas. Aquela certeza visceral de que você está no caminho errado surge porque existe uma versão sua, em outra linha temporal, que está prosperando no caminho que você abandonou. A sensação persistente de que você poderia ter sido algo diferente não é nostalgia. É informação vazando de realidades paralelas, onde você é aquilo. O arrependimento que você sente sobre decisões passadas é literal. Você está captando o sucesso de versões suas que fizeram a escolha oposta. A ansiedade sobre o futuro vem de você percebendo, inconscientemente, os milhares de futuros divergentes que estão sendo vividos simultaneamente por suas outras versões. Aquele sonho recorrente, onde sua vida é completamente diferente, não é fantasia. É você acessando a realidade de um você paralelo durante estados alterados de consciência. A pergunta perturbadora não é: e se eu tivesse feito diferente? É: quantas versões suas estão, neste momento, olhando para a sua realidade e sentindo o mesmo arrependimento sobre as escolhas que elas fizeram? Em 1957, Hugh Everett estava trabalhando em sua tese de doutorado em Princeton, tentando resolver um dos maiores paradoxos da física quântica: o problema da medição. A física quântica demonstrava que partículas existem em superposição, ocupando múltiplos estados simultaneamente até serem observadas. Mas o que realmente acontece no momento da observação? A resposta convencional era que a função de onda colapsa. Todas as possibilidades desaparecem exceto uma. Everett percebeu que essa explicação era matematicamente inconsistente e filosoficamente insatisfatória. Sua solução foi revolucionária. Nada colapsa. Todas as possibilidades se realizam, mas em ramos diferentes da realidade. Quando um elétron pode ir pela fenda A ou fenda B, ele vai por ambas. O universo se divide em dois ramos. Um onde o elétron foi por A, outro onde foi por B. E ambos os universos são igualmente reais. Para deixar mais claro, imagine que você está diante de uma escolha binária simples: aceitar ou recusar um emprego. No modelo clássico, você escolhe um caminho e o outro deixa de existir. Na teoria de Everett, você escolhe aceitar neste universo. Mas no momento exato da decisão, o universo se ramifica. Existe agora um ramo onde você aceitou e outro onde você recusou. Ambos são reais. Ambos continuam se desenvolvendo. Ambos contêm uma versão consciente de você, vivendo as consequências. Segundo a teoria dos muitos mundos, isso não acontece apenas em decisões importantes. Acontece constantemente, em cada escolha, por menor que seja.
virar à esquerda ou à direita, falar ou ficar em silêncio, acordar 5 minutos antes ou depois. Cada micro-escolha cria uma bifurcação. O resultado é uma árvore de realidades em constante expansão, onde todas as versões possíveis de você existem simultaneamente em diferentes ramos. Mas aqui está a parte que muda tudo. Essas realidades não estão completamente isoladas. Max Tegmark, do MIT, expandiu a teoria, demonstrando que existe um espaço matemático, o que ele chama de nível 3 do multiverso, onde todas essas ramificações coexistem em uma estrutura unificada. E se elas coexistem em uma estrutura unificada, existe a possibilidade de comunicação entre os ramos através de fenômenos quânticos de entrelaçamento e coerência. Isso significa que as versões de você não são entidades separadas flutuando em dimensões desconectadas. São todos aspectos de uma consciência única, fragmentada através de infinitas linhas de escolha, mantendo conexões sutis através das barreiras da realidade. O físico David Deutsch, da Universidade de Oxford, demonstrou matematicamente como computadores quânticos funcionam precisamente porque acessam o poder de processamento de versões paralelas de si mesmos em outros universos. Quando um computador quântico resolve um problema em segundos, que levaria milhões de anos em um computador clássico, ele não está apenas sendo rápido. Ele está distribuindo o cálculo através de milhares de universos paralelos, processando diferentes partes do problema simultaneamente em diferentes ramos da realidade, e então consolidando os resultados. Deutsch afirma: a questão não é se existem universos paralelos, é de onde vem o poder computacional extra que observamos. O neurologista Vilayanur Ramachandran documentou casos fascinantes de pacientes com decisões divididas. Um de seus pacientes, após uma cirurgia cerebral que separou os hemisférios, demonstrava vontades conflitantes simultâneas. Uma mão alcançava um objeto enquanto a outra o afastava. Ramachandran sugere que, em condições normais, o cérebro integra múltiplas intenções quânticas em uma escolha coerente. Mas quando essa integração falha, vemos evidência direta de múltiplas possibilidades tentando se realizar ao mesmo tempo no mesmo corpo. O psicólogo Carl Jung documentou o que ele chamou de sincronicidades, eventos conectados por significado, mas não por causa. Uma de suas pacientes sonhou com a morte de um amigo e, no dia seguinte, recebeu a notícia que ele havia morrido na hora exata do sonho. Jung propôs o inconsciente coletivo como explicação. Mas a teoria dos muitos mundos oferece um mecanismo mais preciso. Em alguns ramos da realidade, ela teve acesso à informação antes do evento neste ramo, e essa informação vazou através das barreiras de probabilidade quântica durante o estado de consciência alterada do sono. O empresário Steve Jobs descreveu em múltiplas entrevistas sua técnica de tomada de decisões. Ele não analisava prós e contras racionalmente. Ele entrava em estados profundos de meditação e sentia qual caminho estava correto. Suas decisões mais revolucionárias, desde a interface gráfica do Macintosh até o design do iPhone, vieram de insights que ele não conseguia explicar logicamente. Jobs estava, sem saber, acessando informações de ramos paralelos, onde diferentes versões de produtos já haviam sido testadas e avaliadas. A física quântica Faye Dowker, da Imperial College London, conduziu experimentos demonstrando que partículas entrelaçadas mantêm conexões instantâneas independentemente da distância. Quando você mede uma partícula aqui, sua parceira entrelaçada a bilhões de quilômetros de distância reage instantaneamente. Dowker propõe que consciências em diferentes ramos da realidade
podem manter entrelaçamentos similares. Versões de você que se separaram recentemente por uma escolha ainda mantêm coerência quântica parcial, permitindo transferência sutil de informação. Monges budistas tibetanos, praticando meditação há séculos, descrevem estados onde percebem todas as vidas possíveis simultaneamente. Eles chamam isso de visão do bardo, o espaço entre existências onde todas as possibilidades coexistem. O neurocientista Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, mediu a atividade cerebral desses monges e descobriu padrões de sincronização em frequências gama, 40 Hz, que nunca haviam sido observadas em cérebros humanos. Essa sincronização extrema pode ser o mecanismo pelo qual a consciência acessa múltiplos ramos simultaneamente. Um executivo em Tóquio relatou uma experiência após 30 dias de prática intensiva de meditação transcendental. Ele começou a sentir os resultados de decisões de negócios antes de implementá-las. Descreveu como acessar um arquivo de experiências que ainda não aconteceram. Sua taxa de acerto em investimentos de alto risco aumentou de 40% para 87% em 6 meses. Ele estava captando informações de ramos paralelos, onde essas decisões já haviam sido tomadas e seus resultados já eram conhecidos. O primeiro sinal é a sensação visceral de estar vivendo a vida errada. Você acorda e, por alguns segundos, não reconhece sua vida. A realidade ao seu redor parece falsa, imposta, como se você tivesse acordado no cenário errado. Não é depressão. É mais específico. Você sabe, sem conseguir explicar como, que existe outra versão de você em algum lugar que está vivendo a vida que deveria ser sua. Segundo a teoria dos muitos mundos, essa sensação surge quando a coerência quântica entre você e uma versão paralela está particularmente forte. Você está literalmente sentindo a ressonância de uma realidade alternativa, onde você fez escolhas diferentes. Características específicas desse sinal. Acontece mais frequentemente pela manhã, ao acordar. Vem acompanhado de sensação física no peito, como um peso ou vazio. Dura segundos ou minutos, nunca horas. Deixa uma memória emocional que persiste o dia todo. Quando isso acontece com frequência, significa que existe um você paralelo cuja linha de realidade está muito próxima da sua, separada por poucas escolhas divergentes. O segundo sinal são os déjà-vus em camadas. Não o déjà-vu comum, onde você sente que já viveu um momento, mas o déjà-vu recursivo. Você está tendo um déjà-vu e, simultaneamente, tem a sensação de já ter tido esse mesmo déjà-vu antes, nesse mesmo lugar, criando camadas de reconhecimento que desafiam a explicação linear. Max Tegmark explica que isso ocorre quando múltiplos ramos da realidade convergem temporariamente para o mesmo ponto. Você não está lembrando de um passado. Você está experimentando a sobreposição de múltiplas linhas temporais que, por coincidência quântica, chegaram ao mesmo momento. É como se diferentes versões de você, que se separaram em momentos distintos do passado, estivessem todas vivenciando este instante específico simultaneamente. E suas consciências estão brevemente sincronizadas. O sinal é particularmente forte quando vem acompanhado de vertigem leve. Você consegue prever os próximos 2-3 eventos com precisão impossível. Outras pessoas ao seu redor também relatam sensação estranha no mesmo momento. Você sente que já viveu isso muitas vezes, não apenas uma. O terceiro sinal é sonhar com versões diferentes de si mesmo. Você sonha que é você, mas sua vida no sonho é completamente diferente. Você tem outra profissão, outros relacionamentos, mora em outro lugar. E esses sonhos têm uma qualidade específica. Não são fantasiosos ou simbólicos. São realistas,
mundanos, cheios de detalhes cotidianos que não fazem sentido inventar. Você sabe o endereço da sua casa no sonho. Conhece o nome dos seus colegas de trabalho. Lembra de eventos passados dessa vida alternativa com clareza impossível. David Deutsch propõe que durante o sono, REM, quando a atividade cerebral está alta, mas desconectada de inputs sensoriais, a barreira entre ramos da realidade se torna permeável. Você não está sonhando. Você está literalmente experimentando a consciência de um você paralelo, acessando memórias reais de uma vida que está acontecendo em outro ramo do multiverso. Esses sonhos têm características distintivas. Você acorda com emoções que não fazem sentido para a sua vida atual. Lembra de pessoas que não existem aqui com intensidade emocional real. Sente saudade de lugares onde nunca esteve. Tem habilidades ou conhecimentos no sonho que não possui acordado. O quarto sinal são as decisões que você não consegue explicar. Você está prestes a fazer algo. Aceitar uma proposta, mudar de cidade, terminar um relacionamento. E algo dentro de você diz não, com força absoluta. Não há lógica. Todas as evidências apontam que deveria fazer. Mas existe uma certeza irracional, visceral, que bloqueia completamente sua capacidade de agir. Ou o oposto, um impulso irresistível de fazer algo que parece completamente irracional. Segundo Faye Dawker, essas decisões incompreensíveis são transferências de informação de ramos onde você já fez essa escolha. Uma versão sua, em uma realidade paralela, já viveu as consequências e está enviando o resultado condensado através do entrelaçamento quântico que ainda existe entre vocês. Características desse sinal. Quanto mais você tenta racionalizar, mais forte fica a sensação. Vem acompanhado de reações físicas, náusea, arrepio, aceleração cardíaca. Não é gradual, é instantâneo e absoluto. Frequentemente envolve escolhas que parecem pequenas, mas que você mais tarde descobre que mudaram tudo. Quando você ignora esses impulsos, anos depois costuma descobrir exatamente o que estava evitando. O quinto sinal é a mudança súbita de gostos e preferências. De um dia para o outro, você odeia algo que sempre amou. Comidas que eram suas favoritas se tornam repulsivas. Músicas que você ouvia há anos, de repente, parecem insuportáveis. Hobbies que definiam sua identidade perdem todo o significado. E não é gradual. Acontece abruptamente, como se um interruptor tivesse sido acionado. A explicação dos muitos mundos. Você está experimentando um vazamento de identidade de um você paralelo. Quando duas linhas de realidade se aproximam por convergência de escolhas, as preferências e padrões neurais de uma versão podem se sobrepor aos da outra. Você está literalmente se tornando um híbrido temporário de duas versões suas. Isso acontece especialmente depois de decisões importantes que você quase tomou diferente. Acidentes evitados por pouco. Encontros com pessoas que poderiam ter mudado sua vida, mas não mudaram. Momentos onde você sentiu que sua vida poderia ter ido por caminho completamente diferente. A mudança de preferências é sua neurologia se ajustando à influência de uma realidade alternativa próxima. O sexto sinal são os loops temporais de pensamento. Você tem um pensamento específico, uma frase exata que passa pela sua mente. Minutos depois, alguém diz exatamente essas palavras em voz alta. Ou você pensa em ligar para alguém e, naquele instante, a pessoa liga. Mas não é só coincidência. Acontece com frequência estatisticamente impossível. E tem uma característica específica. Você sabia que ia acontecer, mas apenas percebe que sabia depois que acontece. Max Tegmark explica isso como sincronização entre ramos.
Quando você e outra pessoa têm versões de vocês mesmos interagindo em múltiplos ramos simultaneamente, e essas interações são similares, pode ocorrer sangramento de informação entre as realidades. Você está captando ecos de conversas que já estão acontecendo em ramos paralelos. E quando a convergência é forte, essas conversas se manifestam também neste ramo. Quanto mais próximo você é de uma pessoa, mais frequente esse fenômeno. Isso explica por que casais de longa data frequentemente completam as frases um do outro. Eles estão sincronizados através de múltiplas realidades. O sétimo sinal é a memória de eventos que não aconteceram. Você tem certeza absoluta de que algo ocorreu. Uma conversa, um evento, um compromisso. Você lembra em detalhes vívidos, mas quando você menciona, descobrem que nunca aconteceu. E não é esquecimento, é mais perturbador. Você tem evidências internas irrefutáveis. Frequentemente outras pessoas também lembram do mesmo evento que não aconteceu, criando memórias compartilhadas falsas. A teoria dos muitos mundos oferece explicação radical. Esses eventos aconteceram. Em outro ramo, você está acessando memórias de uma versão paralela de si mesmo onde aquele evento realmente ocorreu. E quando múltiplas pessoas têm a mesma memória falsa, significa que em algum ponto do passado, houve um ramo onde todos vocês vivenciaram aquilo juntos. E a memória vazou para este ramo onde o evento não se manifestou. Esse fenômeno é mais comum quando envolve decisões que você quase tomou, mas não tomou. Relaciona-se a eventos que quase aconteceram. Ocorre em períodos de grande estresse ou mudança, quando a coerência quântica entre ramos está instável. Existe um momento específico antes do sono, onde sua consciência está simultaneamente ancorada em múltiplas realidades. É nessa janela que você pode conscientemente estabelecer comunicação com suas versões paralelas. Hugh Everett. Antes de sua morte, deixou notas pessoais descrevendo experimentos que ele mesmo conduzia. Milhares de pessoas aplicaram variações desse protocolo com resultados documentados em laboratórios de consciência ao redor do mundo. Passo 1. Reconhecimento das versões paralelas. Deitado, ainda completamente consciente, reconheça mentalmente que neste exato momento, milhares de versões suas existem em ramos diferentes da realidade. Não imagine isso. Aceite como fato matemático demonstrado. Você não está fazendo exercício de visualização. Você está sintonizando sua consciência com uma verdade quântica que já existe. Fale mentalmente. Reconheço a existência de todas as minhas versões paralelas. Nós somos uma consciência fragmentada através de infinitas escolhas. Estou pronto para receber informação de vocês. Esse reconhecimento não é ritual místico. É configuração neurológica. Você está preparando seus padrões cerebrais para sintonizar frequências que normalmente são filtradas. Passo 2. Identifique a escolha que criou maior ramificação. Pense na escolha mais significativa que você fez nos últimos 5 anos. Aquela decisão que, se tivesse sido diferente, sua vida seria completamente outra hoje. Pode ser um relacionamento que você escolheu continuar ou terminar. Uma mudança de cidade. Uma carreira. Não procure a decisão certa. Simplesmente identifique a maior bifurcação. Mentalmente, reconheça. Existe uma versão minha que fez a escolha oposta. Ela está vivendo as consequências. Eu quero acessar sua experiência. O erro comum aqui é tentar adivinhar racionalmente como seria. Não faça isso. Você não está imaginando. Você está solicitando informação real de uma consciência que já viveu isso. Passo 3. Formule a pergunta específica. Não pergunte, devo ter feito diferente? Isso é julgamento, não investigação. Pergunte.
Mostre-me o que a versão que fez a outra escolha está experimentando agora. Ou, que informação a versão paralela tem que pode me ajudar neste momento? A qualidade da pergunta é crucial. Ela deve ser específica, sem julgamento, focada em receber informação, não em confirmar arrependimentos ou validar escolhas. Lucille Mallet, que documentou centenas desses experimentos, descobriu que perguntas que incluem certo, errado, devia, não devia, criam bloqueios emocionais que impedem a transmissão. Perguntas abertas, exploratórias, geram fluxo. Passo 4. Entre no estado limiar. Aqui está o técnico. Você precisa alcançar o estado hipnagógico, aquele momento exato entre acordado e dormindo. Respire lenta e profundamente, contando 4 segundos para inspirar, 4 para segurar, 4 para expirar. Isso sincroniza suas ondas cerebrais em frequência alfa, 812 Hz. O portal para comunicação entre ramos. Enquanto respira, mantenha a consciência do seu corpo ficando pesado, mas mantenha a mente alerta. O objetivo é adormecer enquanto permanece consciente. Thomas Edison usava uma técnica. Segurava uma bola de metal sobre uma vasilha de metal. Quando adormecia, a bola caía. O barulho o acordava no momento exato do estado limiar. Você pode usar a mesma técnica. Passo 5. Observe sem interpretar. Quando imagens, sensações ou insights começarem a surgir, não os analise. Apenas observe. Sua mente racional vai tentar categorizar, julgar, transformar em narrativa linear. Resista. As informações de ramos paralelos frequentemente chegam de formas não lineares. Emoções sem contexto, imagens fragmentadas, sensações corporais sem causa aparente, palavras ou frases soltas. Tudo isso é dado. Não força sentido. Apenas observe e registre mentalmente. A interpretação vem depois, em estado de vigília completo. Passo 6. Mantenha o diário de ramos. Tenha ao lado da cama um caderno específico, não qualquer caderno, um dedicado exclusivamente a isso. Ao acordar, nos primeiros 10 segundos, antes de qualquer pensamento racional, pegue o caderno e escreva tudo o que vier. Não edite, não organize, despeje. A tendência é escrever apenas o que faz sentido. Erro fatal. Escreva especialmente o que não faz sentido. Uma mulher documentou um sonho onde ela era veterinária, profissão que ela nunca considerou nesta realidade. 3 meses depois, uma série de eventos a levou a trabalhar com resgate de animais, descobrindo paixão que ela nunca soube que tinha. A informação estava chegando de um ramo onde ela seguiu aquele caminho e vazou como preparação. Passo 7. Identifique padrões de convergência. Após 7 dias, revise tudo. Procure padrões, temas recorrentes, emoções que aparecem repetidamente, pessoas ou lugares que surgem em múltiplas entradas. Esses padrões são pontos de convergência. Aspectos que existem em múltiplos ramos, indicando forte relevância quântica para a sua jornada. Se você sonha com o mesmo sentimento de liberdade em 3 cenários completamente diferentes, liberdade é um tema operando através de múltiplas versões suas. Preste atenção nele em sua realidade atual. Passo 8. Haja com base em insights, não em nostalgia. O propósito não é criar arrependimento, é extrair sabedoria. Se você acessa uma versão que escolheu carreira artística e está prosperando, isso não significa que você errou escolhendo carreira corporativa. Significa que existe em você um potencial artístico não desenvolvido, que pode ser integrado agora, nesta realidade, de formas criativas. A versão paralela não está mostrando o que você perdeu. Está mostrando o que você ainda pode incorporar. Elementos de otimização. Temperatura corporal.
Durma em ambiente 2 e 3 graus mais frio que o confortável. O resfriamento leve do corpo ativa mecanismos neurológicos que facilitam estados alterados de consciência. Laboratórios de sono descobriram que temperatura corporal central de 36,5 Celsius, ao invés dos 37 Celsius normais, aumenta significativamente a atividade θ no cérebro. Jejum estratégico. Não coma nas 3 horas antes de dormir. Quando a energia não está sendo usada para a digestão, o cérebro entra em modo de processamento profundo. Monges tibetanos fazem suas práticas mais intensas de consciência em jejum. Não é místico, é neurofisiológico. Som ambiente específico. Use binauralidade em 7 Hz, frequência θ. Fones de ouvido com áudio diferente em cada ouvido criam frequência de batimento que sincroniza hemisférios cerebrais. Laboratórios de Monroe Institute documentaram um aumento de 300% na taxa de experiências interdimensionais com áudio binaural, em comparação com silêncio. Posição de sono. Durma de costas, não de lado. Pesquisas em neuroimagem mostram que posição supina aumenta a atividade no córtex pré-frontal durante sono REM, a área associada à consciência e tomada de decisão. Luz ambiente. Escuridão absoluta ou luz vermelha fraca. Comprimentos de onda azul bloqueiam produção de melatonina e mantêm cérebro em beta, alerta. Vermelho permite transição natural para alfa e teta. Consistência temporal. Faça isso no mesmo horário todas as noites. Seus ciclos circadianos criarão janela de expectativa neurológica, otimizando química cerebral para o horário específico. O mais importante, confie no processo mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Informação de ramos paralelos frequentemente chega em camadas, desenvolvendo ao longo de dias ou semanas. O que parece ausência de resultado pode ser período de integração necessário para a sua neurologia se adaptar à nova largura de banda de consciência. A teoria dos muitos mundos oferece uma descrição literal de realidades paralelas operando simultaneamente, ou pode ser compreendida como metáfora sofisticada para processos de quantum cognição no cérebro. O resultado prático permanece idêntico. Existe uma fonte de informação operando além da sua consciência linear, processando possibilidades em escala impossível para a mente racional. E você pode acessar essa fonte conscientemente. Quando você integra essa compreensão, suas decisões mudam fundamentalmente. Um CEO de empresa de tecnologia em São Paulo começou a usar o protocolo antes de decisões estratégicas importantes. Apresentava a escolha para suas versões paralelas durante o sono. Acordava com clareza visceral sobre qual caminho seguir. Em 18 meses, sua taxa de sucesso em novos produtos aumentou de 45% para 82%. Ele não estava prevendo o futuro. Estava acessando dados de ramos onde essas decisões já haviam sido tomadas e testadas. Uma terapeuta em Londres descobriu que pacientes que praticavam comunicação com versões paralelas apresentavam resolução mais rápida de traumas. A explicação: traumas são frequentemente pontos de bifurcação, momentos onde a pessoa sente que sua vida mudou irreversivelmente. Acessar ramos onde o trauma não ocorreu ou onde foi processado diferentemente permite integração de perspectivas que aceleram cura. Um músico em Berlim relatou que após 40 dias de prática, começou a ter insights musicais durante o protocolo. Melodias completas chegavam formadas. Ele as gravava ao acordar e descobria que eram tecnicamente sofisticadas, usando progressões harmônicas que ele conscientemente não conhecia. Ele estava acessando a expertise de versões suas em ramos onde havia explorado caminhos musicais diferentes. Isso não requer adotar cosmologia complexa ou sistemas de crença elaborados. O protocolo é direto.
Reconheça, pergunte, ouça, registre, integre. 5 passos que qualquer pessoa pode implementar imediatamente, independente de background, cultura ou convicções pessoais. Sua consciência está operando neste momento através de incontáveis ramificações de realidade. Enquanto você processa estas palavras linearmente, versões suas em outros ramos estão fazendo escolhas diferentes, explorando possibilidades alternativas, acumulando experiências que poderiam informar sua jornada aqui. A resistência que você sente, as dúvidas que surgem e as questões que emergem. Suas versões paralelas estão processando tudo isso simultaneamente em velocidade quântica, destilando compreensões que chegarão nos próximos dias como insights espontâneos. Neste exato momento, milhares de versões suas existem em ramos paralelos, vivendo vidas diferentes. E todas elas estão cientes, em algum nível, de que não estão sozinhas. Todas sentem, às vezes, aquela estranheza de que a realidade poderia ser diferente. Todas se perguntam sobre as escolhas não tomadas. Vocês todos são fragmentos de uma consciência maior, experimentando infinitas possibilidades simultaneamente. Crianças demonstram conexão natural com realidades paralelas. Elas falam de amigos imaginários, que têm conhecimentos impossíveis. Relatam lembranças de lugares onde nunca estiveram. Descrevem vidas alternativas com detalhes que não poderiam inventar. A educação formal sistematicamente desconecta essa capacidade, ensinando que apenas esta realidade linear, sequencial, é válida. Tudo que contradiz isso é rotulado como imaginação. Recuperar essa conexão não significa abandonar racionalidade. Significa expandir suas ferramentas de navegação. Sua mente linear permanece essencial para executar, planejar, organizar a experiência diária. Mas agora, ela opera em parceria com uma rede de consciência infinitamente maior. Você, fragmentado através de todas as escolhas possíveis, mantendo comunicação sutil através das barreiras quânticas da realidade. Cada intuição que você honra fortalece o canal. Cada vez que você age baseado em uma certeza visceral e testemunha o resultado positivo, a confiança cresce. É um ciclo virtuoso. Quanto mais você confia, mais clara a comunicação se torna. Quanto mais clara a comunicação, mais evidências você acumula para confiar. Pessoas que conscientemente embarcam nesse processo descrevem aceleração dramática em todas as áreas. É como se múltiplas versões suas começassem a trabalhar em coordenação, cada uma explorando um aspecto diferente da realidade, todas compartilhando descobertas através da rede quântica de consciência. O conhecimento de que versões suas navegam através de infinitas possibilidades, vivendo as consequências de todas as escolhas, testando todos os caminhos, transforma fundamentalmente sua relação com a vida. Ansiedade sobre decisões futuras dissolve quando você entende que todas as opções estão sendo exploradas simultaneamente por você em diferentes ramos. Arrependimentos sobre o passado perdem poder quando você compreende que as escolhas não tomadas foram sim tomadas, apenas em outras camadas da realidade. E você pode acessar aquela sabedoria agora. Este vídeo não chegou até você por acidente. Em múltiplos ramos da realidade, você não assistiu. Mas neste ramo específico, você está aqui. Existe uma razão quântica para isso. Suas versões paralelas já processaram as implicações deste conhecimento. A ressonância ou a resistência que você sente agora são indicadores de alinhamento entre sua situação atual e a informação apresentada. Se você chegou até aqui, se estas palavras criaram movimento interno,
É porque existe sincronização acontecendo entre o que suas versões paralelas já sabem e o que sua consciência linear está pronta para integrar conscientemente. E a única maneira de estabilizar essa conexão com suas versões paralelas, de transformar insights esporádicos em canal permanente de comunicação, é através da expansão consciente dos estados de consciência. Meditação profunda, estados alterados controlados e práticas de sincronização neural são as ferramentas que permitem que você navegue deliberadamente através das camadas de realidade. Desenvolvemos um conjunto de áudios binaural específicos, calibrados nas frequências exatas que facilitam comunicação entre ramos. 7 Hz para abertura θ, 40 Hz para sincronização gama, e protocolos guiados que aplicam o método científico de Hugh Everett, adaptado para a prática individual. Essas ferramentas foram desenvolvidas com base em anos de pesquisa em laboratórios de consciência, testadas por centenas de pessoas que documentaram resultados mensuráveis. Para saber mais e ter acesso imediato a essas ferramentas de expansão de consciência multidimensional, clique no link na tela agora ou no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Se este vídeo ressoou com você, se você sentiu que essas informações já eram conhecidas em algum nível profundo, escreva nos comentários. Eu reconheço minhas versões paralelas. Esse reconhecimento público não é apenas engajamento. É um ato de ancoragem neurológica que fortalece sua intenção de estabelecer comunicação consciente com os outros, você espalhados através do multiverso de possibilidades.